Legal. Estão me vendo, me ouvindo? Sim, Maravilha. Pessoal, vou começar. Tá? Já deu 15 minutos. A gente já consegue evoluir aí. O pessoal vai entrando no decorrer. Bom, aí estão as informações referentes ao meu canal, as minhas redes sociais, meu LinkedIn, para quem tiver interesse em se conectar, tá ok? Meu nome é Alessandro Siqueira, eu já trabalho com tecnologia há mais de 20 anos, tá? E faz um bom tempo que eu tenho focado na área de segurança da informação, na área de forense, pentest. Tá? Como qualquer geek, como vocês, numa quinta-feira interessado em assuntos bem específicos, né? A gente nunca espera uma quantidade muito grande de público, a gente ser um assunto bem direcionado, pode até ter uma quantidade bem grande, mas não é o foco, não é o objetivo nosso. No final vai ter um sorteio, tá? Eu tava brincando com o Danilo aí, eu vou sortear um M5 Card Computer, tá? Vocês vão ver que dá para brincar bastante com esse equipamento. Eu já trabalho há muito tempo com tecnologia, meu berço é em Linux, parte de segurança, segurança ofensiva, tá? Tenho MBA em segurança, especialização em engenharia de telecom, sou formado em rede de computadores, pós-graduação em forense e perícia digital. E assim, o que que eu procuro fazer nas horas vagas, né? Quando sobra algum tempinho? Eu estudo algumas coisas relacionadas à astrofísica e computação quântica, tá? Ah, mas você colocou uma informação desse tipo para dizer que é geek? Pelo contrário, é que quando você começa a evoluir tanto no processo de ofensivo como de forense, você começa a procurar algumas outras respostas que muitas vezes está fora de um contexto, e aí você começa a procurar outras vertentes para poder ver se entende certas outras coisas, tá ok? Então aqui é um pouquinho sobre mim. A nossa agenda de hoje eu sempre deixo livre, quando eu faço a atualização do vídeo eu carrego ela, que ela se torna dinâmica, mas ao mesmo tempo a gente tem um template para seguir, tá bom? Aviso importante, tá, pessoal? Eu não sei se todo mundo, quantos participantes, tem 15 pessoas agora. Eu não sei quantos participantes trabalham com tecnologia ou trabalham com segurança. O nosso papel, o primeiro passo é conscientização. Conscientizar o quê? Que tudo que a gente vai demonstrar aqui, relacionado a pentest, intrusão e aos outros testes, estão relacionados a modelos ofensivos, tá? Mesmo que seja um pentest, mesmo que seja você tenha alguma outra informação, a gente sempre pede, nunca para reproduzir é, em casa, dependendo do que você for fazer em casa, tá? Ou na sua empresa ou na sua organização, sem autorização, sem um contrato de NDA. Por quê, tá? Teste sem autorização é crime. Então, desde 2012, já tem a tipificação na lei brasileira, tá? Falando sobre a invasão. Então, assim, a lei Carolina Dickmann, para alguns aí, eu não sei a idade de todos, já deve conhecer ou não a atriz, mas essa lei foi criada depois que ela teve seu dispositivo invadido, tá? E o que acontece? Hoje, se eu fizer por ser um pen tester, ou um hacker, ou um breaker, ou um light, se eu tentar fazer qualquer teste em sistemas, em empresas, em sites, entendeu? Em qualquer ambiente, sem autorização, isso é um crime. Tá? Então, essa empresa registrar um boletim de ocorrência, se ela conseguir comprovar, se ela demonstrar, se ela trazer tudo à tona, isso é tipificado como um crime e eu posso responder por isso, tá bom? Então é sempre importante. Lá na frente, um pouquinho adiante, vocês vão ver que tem plataformas que dá para testar, dá para você estudar de forma consciente e tranquila. Você não precisa invadir nenhum ambiente, tá? Você não precisa fazer nenhum tipo de coisa fora da lei. Então, assim, eu quero, pô, acabei de subir uma ferramenta, vou testar em tal site. Não teste. Se você não tem autorização, se você não tem nenhum tipo de ligação, senão você não faça isso.
tá? Então, sempre é bom, a gente sempre deixa marcado aqui, porque hoje fez teste sem autorização é crime. Ah, eu vou testar na faculdade. Não. Ah, eu vou testar na máquina do amigo. Não, você não sabe o que aqui você vai abrir. A gente brinca que dependendo da ferramenta que você pega de para fazer um pen teste, o mesmo teste de intrusão, ele pode ser uma faca de dois gumes. Ele pode ter duas portas, tá? Uma para você e uma para o ofensor. Então, sempre tome cuidado com isso. Aí a gente vai. A ideia, tá, do contexto da palestra de hoje é falar sobre pen test. Aí a gente tem o pros de hard hacking aí ali. A gente vai fazer uns testes, eu deixei separado umas brincadeiras aqui, rapidamente para a gente ver como funciona. Mas dá uma visão geral sobre o pen test, que é muito importante, tá? Então sempre a gente inicia pela base, até mesmo para não conhecer todos os participantes, aí depois a gente avança um pouquinho mais e por fim a gente faz a demonstração e o sorteio. Então, quando a gente fala do pen test, nada mais é do que um teste de penetração que consiste em simular ataque a computadores, a redes, a sistemas, a URLs, a aplicativos mobile, a celular, tá? Então, assim, você tem diversas frentes que você pode estar fazendo um pen test. Um pen test, ele não é o mesmo que um teste de intrusão. Por quê? Geralmente um pen test ele é contratado. Então, você é um pen tester, a empresa vai te contratar para você simular um ataque num ambiente controlado, um ambiente definido. Provavelmente vai ter um contrato e um NDA. NDA é um acordo de confidencialidade, onde vai falar: olha, você vai fazer o ataque direcionado à URL da aplicação, você não pode escanear portas, você não pode escanear. eh, a infraestrutura, o seu acesso, ele pode ser um black box, não importa. Ele sempre é direcionado. Eles dificilmente você vai ser contratado e colocado no parque de diversões, teste tudo. Até mesmo porque você precisa de foco. Geralmente a empresa quer testar um ponto ou outro. E o teste de intrusão é diferente. Geralmente quem faz um teste de intrusão são os times de segurança. Então, assim, vamos supor, a empresa fez a contratação de um pen tester, o pen tester foi lá, fez todo o atestado, gerou o relatório, falou, olha, você tem vulnerabilidade XPTO, que pode rodar no exploit, pode ser vulnerável, e aí o time de segurança foi e fez a correção. E aí um determinado membro desse time ou uma outra equipe quer fazer um teste de intrusão. Pode ser um teste interno, um teste externo de validação. O que é esse teste? Ele vai pegar um controle, ele vai pegar algo que você tem ali e vai verificar até onde você consegue ir. Complexidade do teste de intrusão. Tem que tomar muito cuidado. Eu não posso rodar um ransomware na minha rede para descobrir se ela é protegida por ransomware ou não. Hoje, com as tecnologias em nuvem, então todas as plataformas, praticamente as consoles de EDR, XDR, endpoint, é tudo em nuvem, você consegue levantar uma VM isolada, instalar um antivírus, seu antivírus nela, rodar ali um vírus para ver o comportamento, mas é um ambiente muito controlado. Tem alguns vídeos no canal, e depois tem outros vídeos também que eu tenho lá que vocês vão ver que eu executo o Anacry no ambiente controlado, máquina com vírus e ela é contaminada. Se fosse na empresa, acabou, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em teste de intrusão. Até um pouco mais, na minha visão, trabalhando dos três lados, tá? Justamente por isso. Um teste interessante. Ah, a empresa colocou uma catraca com biometria facial. Geralmente, se você não habilitar as opções de segurança da catraca, quando você vai passar nela, se você tirar uma foto e apresentar, ela abre. Então, você tem que configurar algumas opções chamadas de anti-spoofing facial, outras opções para proibir o seu acesso nessa catraca. Então, assim, a gente já fez pen testes em ambientes físicos, onde foi detectado, a validação, né? Não era uma catraca, era uma porta, e aí não, ele fez a abertura com a com a imagem de um tablet, tá? Então é muito importante esse tipo de validação, até mesmo porque se você vai tentar fazer a intrusão, tem que ser uma coisa
bem acordada com pouquíssimas pessoas ou só com os times envolvidos. Então, sempre tomar cuidado para que o teste não saia do controle, tá ok? Aí a gente fala um pouquinho dos tipos de pen test, né? Aí a gente tem o white box, gray box e black box. Qual a diferença de um para o outro, né? O white box é quando o pen tester ele é contratado, mas é passado todo o conhecimento do sistema, incluindo diagrama de rede, código-fonte, acessos aos sistemas, credenciais, ou seja, você está livre para poder testar naquele escopo definido. Então vamos pensar numa aplicação web. Tem uma aplicação web, e aí eu sou contratado pela empresa, ela me dá a credencial para verificar se após a autenticação ou antes da autenticação eu consigo extrair informações, dados pessoais, se eu tenho comunicação com APIs abertas, falhas DOR ou qualquer outra falha existente dentro da minha aplicação. A mesma coisa poderia ser para um servidor, para um AD, para uma rede, para uma VPN. Então, assim, é muito importante essa visão do white box. Geralmente, muitas vezes as empresas contratam um pentester nessa visão, tá? Do gray box e do black box. Por quê? Gray box, conhecimento interno do sistema. Aqui está o white box, mas é gray box, tá? Conhecimento interno do sistema, o que proporciona um equilíbrio entre os dois. Na verdade, o que que acontece? O gray box vamos supor, a empresa contrata o pentester e fala, olha, eu vou te dar acesso à VPN. E da VPN eu vou te pedir para você fazer um black box em 4 URLs ou 2 sistemas ou 2 servidores. Por quê? Ele está me providenciando o primeiro acesso ao ambiente dele, porque ele quer que eu teste um escopo reduzido. E a partir daquele escopo, eu consigo trazer as informações e visualizar ali os possíveis problemas que eu tenho, tá bom? É, para o pentest, como para qualquer outra metodologia, a gente tem a visão do uso de frameworks, tá? É muito importante que o pentester ele tenha ali como base frameworks de trabalho. Um framework nada mais é do que um modelo. Então, hoje eu tenho o PTS, o WSP, o SSTMM, o NIST 800, 115, eu tenho o ISAF, eu tenho o Mitre, Attack, eu tenho o Crash, que é do Reino Unido. O que que esses caras tentam trazer para a gente, né? Essas metodologias, como a ISO 27000, como o NIST, como o SysControls, são padrões de testes que você pode estar executando dentro de um ambiente para que você possa visualizar ou não aquelas fases de evolução. Então, eu fiz aqui eu ponho uma colinha, tá? Para quem quiser saber o nome de todos eles. E aqui eu peguei um Penetration Test Execute Standard, tá? Ele tem 7 fases. Levantamento, inteligência, modelagem de ameaça, análise de vulnerabilidades, exploração, pós-exploração e relatório. Então, assim, para cada uma dessas fases, ele vai ter no site deles, é um modelo mais antigo, ele está desatualizado, inclusive, no site deles. Cada modelo, ele vai trazendo para a gente. Deixa eu ver se eu abro aqui, para tornar uma coisa mais dinâmica. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Estou com 2 telas, mas uma é um... Vou jogar pra cá. Aqui, ó. Ok. Aqui é um modelo, aqui ele tem todas as fases, então se eu quiser saber o que rola nessa primeira fase, ele vai trazer para mim. Então ele traz o padrão de introdução, métrica, o que que eu tenho que buscar, quais perguntas que eu tenho que fazer no pentest de rede, web, wireless, pentest físico, qual que é o escopo. Definido isso, eu vou para a próxima fase, ou seja, eu tenho um modelo pré-definido por eles. Então, se eu quero seguir o modelo, quero entregar para o meu cliente um pentest completo, eu preciso seguir um modelo, um padrão, um framework. Tá? Às vezes o cliente vai falar, olha, eu preciso que você siga esse framework. Então você vai se adaptar à entrega de resultados do framework. Então aqui nesse caso eu tenho as informações levantadas a essa fase,
Aqui ele vai falando que tipo de informação você vai conseguir, como você consegue, com o Zend, buscando em camada física. Então ele vai trazendo ou camada eletrônica, então ele vai trazendo todas as informações para cada fase do pentest. Modelagem de ameaça, exploração, utilização não, é do exploit, aí eu pulei a vulnerabilidade. Então ele vai trazendo tudo isso para gente. E aqui ele tem até uns exemplos. Deixa eu pegar aqui, se não me engano, tá aqui, ó. Guideline. Que ele vai trazendo aqui, ó, que você pode estar seguindo e se orientando por ele também. Então, assim, às vezes eu tenho alguma dúvida, eu não sei como é que é fácil, como é que eu pego aquela informação. Então, ele vai trazendo alguns modelos, tem aqui embaixo o modelo, o que você pode fazer, o que você vai usar, qual ferramenta você pode utilizar. Então, ele traz uma tabelinha. Então, assim, esse modelo, ele é bem interessante, eu gosto bastante, tá? Utilizo muito ele. Eu acho que ele dá uma base bem interessante para você realizar um pentest. Os outros modelos, se você estiver falando de aplicação web, o AWSP, não, sem discussão, tá? É um dos modelos mais completos que tem ferramentas, tem muita coisa boa no AWSP, tá? E aí fica a critério do pentester utilizar ou da empresa falar qual modelo ele gostaria que ele tivesse trabalhando, tá? Aí eu vou para a parte da evolução do pentest, né? Então, assim, uma coisa bem interessante, quando você está fazendo um pentest, muitas vezes você precisa demonstrar, tá, para a contratante, qual foi a evolução. Um dos modelos que eu gosto muito tem o Mitre também, o Mitre Attack Tech, é, as técnicas e táticas, tá, que pode ser utilizado também, mas também tem esse do CyberKill Chain, que você tem fases que você vai passando. E cada fase ele vai trazendo para você qual foi a evolução do atacante. Então você imagina que você foi contratado para fazer um teste de penetração do ransomware. Então você passou pela fase do reconhecimento, você teve ali a fase de escolher as ferramentas, as armas, a entrega, conseguiu rodar um exploit, instalou o ransomware, conseguiu fazer um command com e conseguiu fazer o retorno. Então você passou por todas as fases. Quem utiliza muito esse modelo, toda a documentação teórica dela é a Cisco. A Cisco usa bastante esse modelo do Luke Martin, tá? Só que assim, ele não é da Cisco. Então ele é dessa empresa, é uma empresa voltada à área militar, e eles criaram isso já faz um tempinho, tá? Tem um outro que eu gosto bastante também, eu não coloquei aqui, é o do Mitre, que você consegue visualizar o Mitre, a parte de ataque e táticas, bem interessante. Tá, então tem a pirâmide, DOR, dá para fazer toda uma visualização, depois dá para falar só sobre isso. É muito interessante também. E aí a gente chega aqui relacionado à parte do bug bounty. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Tranquilo ali. Beleza. Agora a gente vai para a parte do bug bounty, tá? O que que é bug bounty? Já faz um tempo, muitas empresas, têm organizações, tem grupo de empresas que tem um programa, tá? Que é oferecido por os que é conhecido como hacker éticos, tá? Que para você fazer todo o trabalho de conhecimento e falha. Então, por exemplo, eu me classifico como um hacker ético. Eu vou ficar invadindo, testando, validando insights sem nenhum de retorno? Pelo contrário, se eu tenho uma habilidade, se eu posso ganhar dinheiro com isso, vai para um bug bounty. Vai para um programa desse, procura empresas, verifica falhas, verifica a possibilidade de encontrar falhas e dependendo do site que você for, eles pagam por isso, tá? Então aqui tem um projeto, tem uma parte do HackerOne, que é onde eles fazem toda a parte de suporte, né? Eles têm uma plataforma aqui, até coloquei aqui o endereço para vocês, de bug bounty. Então, assim, tem vários sites e programas que você pode se cadastrar e tá lá, encontra uma falha da operadora XPTO. Se você encontrar, pago US$ 10.000. Encontra uma falha em tal aplicação da, da, da
Nessa data aqui, eles tinham colocado do TikTok, tinham colocado algumas outras, tá? É uma notícia mais antiga, mas assim, tem várias plataformas. Geralmente, grandes plataformas, Google, Microsoft, estão dentro de programas como esses, para que você possa testar as suas habilidades, validar o seu conhecimento e verificar a possibilidade de execução ou não. Ah, eu vou testar, meu, tirei uma certificação, quero correr atrás, estou fazendo teste. Vai para um programa de bug bounty, tá? Empresas que têm essa, é, eu vou chamar fase de QA, tá? Porque para mim isso faz parte de um QA, que é a validação externa de uma forma incentivada, mas ao mesmo tempo de forma barata, porque se um hacker consegue vazar uma base de uma empresa gigante, a gente sabe o que acontece. Então, assim, se eu abro um programa oficial, que para mim nada mais é do que uma fase de piloto de validação de segurança da sua aplicação. Então, assim, você abriu de uma forma monetizada para que um público específico tente encontrar falhas, tá? Geralmente quem faz isso é o Bug Hunter, tá? É o caçador de falhas. É aquela pessoa que tem a habilidade, que tem o conhecimento, é considerado um pesquisador de segurança, um hacker ético, que vai fazer isso dentro da plataforma cadastrada. Muito importante, nem todo mundo tem um programa de bug bounty, tá? Nem todas as empresas têm. Então tome muito cuidado. Não ataque para depois perguntar. Primeiro pergunte, depois ataque. Então, por exemplo, eu quero verificar se a Coca-Cola tem um programa desse. Procura no site deles, procura na política de privacidade do site, procura na política de segurança da informação, se ela for pública. Consulta os sites que você conseguir da empresa. Não encontrou nada? Entre em contato com a empresa e pergunta. Olha, vocês fazem algum parte de algum programa? Porque se fizer, eles vão informar para vocês. Se vocês não perguntar e executar o teste, a gente volta lá para os primeiros slides onde você está testando sem autorização, você está cometendo um crime. Então é muito importante que vocês visualizem sempre a oportunidade. Cheguei no nível legal, meu conhecimento está bacana. O que que eu posso fazer? Testar. Eu vou testar, me cadastro numa plataforma dessa, vou ver o que eu consigo extrair e ganhar dinheiro. Então, assim, é bem legal e muito importante ao mesmo tempo. É aberto. Então, assim, são programas que muitos deles, você que estão aqui, vocês não pagam, vocês se cadastram e vai estar lá, ó, falha tal. Vão dar o URL ou a aplicação ou o que for para você testar e tentar destruir, tá bom? Aí eu caio aqui para sistemas operacionais utilizados no Pentest, né? Eu estava falando no início do vídeo sobre o Command VM. Command VM, ele roda em cima do Windows, tá? Ele é um projeto Git que deixa eu carregar ele aqui. Acho que até colocou ele no chat aí. Ele é um projeto Git que você consegue, a partir de uma estação Windows, instalar todos os pacotes necessários para você realizar um pentest. Então tá aqui. Deixa eu pegar ele aqui, abrir. Aqui é a máquina virtual, tá? Então aqui, deixa eu- então, é uma máquina Windows que você roda alguns comandos e ele prepara essa máquina para você executar o pentest. Ah, mas eu sou um hacker, eu quero fazer um pentest do Linux porque eu gosto. Eu vou dar minha experiência, tá? Eu utilizo nativamente Linux Slackware. Então, minha base é Slackware. Slackware é um Linux mais antigo, então eu já trabalho com ele há mais de 20 anos. Então, desde essa época eu não utilizo Linux, Windows nativamente na minha estação, eu utilizo na empresa que eu trabalho, seguindo todos os padrões de segurança, todo o processo. Mas minha máquina virtualizada, ela roda em cima do Slackware. Em cima desse Slackware, eu rodo as outras máquinas virtualizadas com VirtualBox. Então, nesse caso aqui, eu estou rodando o Windows com Command VM habilitado. Eu estava falando no início da palestra que, assim, geralmente, se você deixar a máquina ligada, o Windows sem senha, conectado num cabo de rede, não conecta no Wi-Fi, não faz essa besteira, porque eu fiz o meu Wi-Fi é 6, meu demorou mais de 10 horas.
porque a máquina precisava reiniciar. Eu não fiquei em casa esse tempo todo. Aí eu voltava, logava na máquina, ela reiniciava, ficava instalando. E assim, ela demorou bastante, tá? Então, ele gera até um arquivinho aqui. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira das 10 horas. Aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Então, ele começou no dia 8/6 às 2 da tarde, terminou no dia 9/6 às 2 da manhã, passou das 10 horas. Tá? Então, assim, mas a minha máquina ela ficou ligada, desligava, então, enfim. Conecta a máquina no cabo de rede, roda os comandos, atualiza, você vai ter uma máquina Windows preparada para pentest. Lembrando, tome muito cuidado. Diferente do Linux, o Windows é suscetível a rodar executáveis diretamente nele. O Linux eu não consigo rodar sem especificar um comando ou sem tiver a devida permissão. Já o Windows não. Então, assim, se você perceber aqui o que ele instala, já é uma máquina para ofensa, então assim, vem tudo pronto. Então vem o Burp Suite da comunidade para você fazer teste de aplicação web, ele vem já com debugadores para você fazer engenharia reversa, ele já vem, ele é completo, tá? Tem algumas ferramentas de PE, ferramenta de elevação de privilégio que você pode utilizar. Quando você pode utilizar uma ferramenta dessa? Geralmente quando você tiver com um cliente que tem um cliente de VPN que não instala no Linux. Tem muitos clientes de VPNs que não instalam no Linux. Aí você é obrigado a usar uma máquina Windows. E muitas vezes você não consegue fazer uma ponte, você não consegue fazer um roteamento de bridge. E mesmo se você faz, não é legal. Às vezes você não vai ter o comportamento esperado. Tá? Então, assim, é uma possibilidade, eu coloquei isso porque isso salva a vida do pentester, porque às vezes você vai precisar rodar alguma outra ferramenta, faltam ferramentas aqui, dá para melhorar o que o comando VM traz, mas o meu ponto de preocupação, trabalhando já há um tempo com isso, cuidado com o que você executa aqui, porque diferente do Linux, você pode ter uma dor de cabeça ou o tiro pode sair pela culatra, tá? Então é muito importante tomar cuidado sempre. Aí eu entro aqui, eu vou tirar aqui, daqui a pouco a gente volta para ele, a gente vai fazer uma brincadeira com ele, para distribuição Linux, Parrot, que também é tanto, você tem ela tanto para visualização de defesa como ataque, tá? Então assim, é extremamente válido você conhecer essa distribuição, não tenha só no seu portfólio o Kali, sai um pouquinho da caixa, verifica como essa distribuição funciona, porque como o Kali ela também tem opções de forense para você estar executando, você consegue fazer alguns trabalhos realizados a pentest, mas também como computação forense, tá? Então você tem distribuições específicas, e aí o nosso velho e conhecido Kali, tá? Dispensa apresentações, nada de braçada na frente dos outros sistemas operacionais. Melhor distribuição para você fazer, tá? Se você pensar em certificação e falar em CHE, você vai ouvir falar do Parrot. Se você falar do SCP, você vai falar do Kali. A gente vai falar, ver um pouquinho de certificação na frente, tá? Então, assim, são escolhas que você tem que ter. Resumindo, para você pensar em ser um pentester, você precisa conhecer de Linux, você precisa conhecer de Windows, você precisa conhecer de aplicação. Por que que você precisa conhecer? Porque senão no momento que você for executar uma ferramenta daquela, se você não souber orquestrar a ferramenta, não entender teoricamente, eu não estou falando que você tem que ser um desenvolvedor, tá? Mas se você for, vai te ajudar muito. Você pode abrir uma ferramenta e, por exemplo, ela abrir duas portas, uma para você, uma para quem desenvolveu. E aí a pessoa só vai extrair aquilo que interessa. Então, o que acontece? Ele colocou você para trabalhar para ele. Então, você está executando, e acontece, tá? Muitos. Principalmente com exploit. A pessoa vai lá, faz uma análise de vulnerabilidade e fala: estourei. Vou no exploit DB, faço o download do exploit e executo. Aí você fica monitorando. Na hora que você roda o Python lá, de repente você só vê as portas abertas para IPs. Aí você vai fazer um monitoramento de tráfego, você vai ver, mas, cara, para que essa informação está indo para lá?
Ou seja, você foi a ponte para o invasor que você invadiu e você se tornou um, um elemento da camada de invasão, um elemento de proxy para ele. Você está fazendo um proxy. Então você está mandando, você está coletando a informação, mas mandando a informação para fora. Então é muito importante que você tenha uma noção do que você está fazendo, conheça as ferramentas. Ah, eu não conheço. Meu, estou com medo de executar no Windows. Roda no Linux. Porque se você tiver dificuldade, se você der dois cliques, dependendo do programa, ele não vai executar. Se você tentar executar um programa que está relacionado ao, ao terminal, se você não souber executar, ele não vai acontecer, diferente do Windows, dois cliques, você não tem mais volta. Dependendo do que você chamar, já não volta, tá bom? Deixa eu pular aqui. Aí a gente fala um pouquinho das certificações, né? Então, em certificações para quem quer ser um pentester, tá? CHE, uma das maiores certificações do mundo. OSCP, outra, e EJPT. São certificações de conhecimento e nível de dificuldade alto, dependendo do conhecimento, tá? Então não é uma coisa que você vai começar a estudar daqui 2 meses, você pode até passar na prova, tá? Mas na hora que você cair para o mundo real, você virar um pentester, a prova não te ajuda. Então, assim, é um tipo de qualificação que você tem que buscar quando você já tem um nível de maturidade, na minha opinião, tá? Minha mera opinião, que você tenha um nível de maturidade e que você queira buscar ali trabalhar para outras empresas ou tem empresas que pedem esse tipo de certificação. Eu tinha alguns amigos que eram líderes de frente de Red Team Pentest, que muitas vezes eles chegavam e falavam, olha, a gente vai entrevistar, chamar o pessoal, o que que a gente faz? Põe ele numa sala, fala, seu objetivo, invadir esse servidor, ou invadir esse computador, ou invadir essa aplicação. Tinham as falhas conhecidas para todo o pentest, sabe o que tem que procurar. Eu não vou nem olhar a sua certificação, porque assim, existe uma separação. Assim, quem sabe faz ao vivo. Olha, eu sei o que eu vou buscar, eu vou tentar, não vou tentar. Não quer dizer que você vai conseguir fazer tudo, mas muitas vezes não se escondam atrás de uma certificação, achando e buscando, eu vou tirar a certificação, eu vou conseguir uma vaga de emprego. Você pode até conseguir. E provavelmente você vai conseguir, mas é importante que você busque uma bagagem antes para que você vai estar sozinho lá na frente, tá? Então, e o foco? Então, assim, eu quero tirar todas as certificações. Tenha um foco. Busque um caminho. Trilhe um caminho. Eu quero tirar uma certificação de pentest. Legal. Vou trabalhar com a família CH. Então, vou tirar a primeira certificação deles. Qual que é a segunda certificação? Tenho capacidade de tirar a segunda. Tenho a terceira, seria a terceira. Bacana. É uma estratégia. Não, eu quero tirar todas de entrada, então vou tirar todas as certificações da CHE, vou tirar a primeira certificação deles, a OSCP, a EJPT, ou as tem umas introdutórias antes, tá? De conhecimento. Então, assim, possibilidades que você tem para estar tirando as provas, tá fazendo todo o processo, mas experiência minha, mas vale a prática, muitas vezes, porque às vezes você vai ter uma saída de um comando em Linux, que vai ser diferente do comando Windows, acontece muito, mas você vai só ter a saída do comando e você vai ter que dar a resposta. Qual comando eu utilizei, qual parâmetro eu utilizei do comando tal. Se você não utiliza aquilo no seu dia a dia e não fez parte da sua decoração ali do seu gabarito, você não passa na prova. Mas uma melhor prova é o mercado, tá? E aí, o que que a gente faz? Quando a gente pensa em pentest, a gente tem que imaginar que hoje a gente está num mundo de desenvolvimento em trilhas, né? Então, eu tenho ali a minha esteira de desenvolvimento e eu posso pensar em como eu posso automatizar isso. Vamos pensar numa fábrica de software que tem ali entregas semanais de módulos entrega 20 módulos de aplicação. Humanamente, é impossível você ficar buscando, encontrando e tentando corrigir. É impossível. Você vai tentar na primeira semana, na segunda, na terceira vai passar. Então, hoje já tem ferramentas chamadas como SAST, DASH ou YASH. SAST, ela faz análise de vulnerabilidade do código, então ele está ligado ao WSP. Então, você está codificando, você esqueceu de colocar ali uma vírgula, ou colocou um ponto e vírgula e um espaço em branco. Ela vai falar, olha, segundo o OWASP,
item 6, isso aqui gera uma vulnerabilidade tal. Ele já te dá o insight e pede para você corrigir. E dependendo da configuração, você não consegue nem dar o Git no projeto, você tem que corrigir para subir. O Dash, ele já vai fazer isso de forma dinâmica, ele pode testar essa saída, tá? E dependendo da ferramenta que você utilizar, muitas têm o conceito SAST, Dash muito próximo. E o Ash, ele é dinâmico. Então, assim, vai depender da sua esteira, vai depender da sua empresa, vai depender da sua ferramenta. Por exemplo, o Burple Suite, eu tenho a versão paga, uma antes da automatização do SAST. Mas eu poderia conectar ele numa esteira para ele fazer toda a validação automática. Então, quando eu falo em SAST, eu falo em softwares como o Veracode, tá? Que ele se enquadra nos dois cenários. Então, assim, vale a pena para quem pensar em trabalhar com pentest, conhecer essas metodologias, porque você pode chegar numa empresa onde você vai ser um orientador de como parametrizar a automatização disso, que é muito benéfico. Você vai ver o seu trabalho evoluir muito, porque geralmente utilizam IaaS para isso, então está conectado com IaaS. Hoje já tem IaaS para realização de pentest, um software chamado como para IA é o Simulate, eu tenho Darktrace, eu tenho vários outros programas que eu posso utilizar para fazer o pentest, e aí tá fazendo a integração dentro da minha esteira, tá? Aí eu caio para a parte mais interessante. Eu provisionei para a gente terminar ali com uns 15 minutos antes, para que a gente possa tirar as dúvidas ou qualquer coisa do tipo, tá? O famoso Hard Hacker, né? O Hack Maker, o criador de ferramenta. Geralmente, quando você começa a trabalhar com pentest, e você pega uma metodologia, igual eu falei para vocês do PTE, ele vai falar para vocês do pentest em camada física. O que seria isso? Como é que seu Wi-Fi se comporta um ataque? Como é que a sua rede se comporta um ataque? Principalmente o Wi-Fi. Como é que eu consigo proteger um Wi-Fi? Algum de vocês trabalham aí com Wi-Fi ou trabalham numa rede que tem Wi-Fi? Vocês têm algum exemplo de proteção? Como é que vocês fariam a proteção do Wi-Fi contra um pentest, por exemplo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Legal. Enfim, é uma coisa que você foge do seu escopo, né? Então, muitas vezes, quando você tem um Wi-Fi na sua empresa, quando você tem uma tecnologia, quando você tem alguns pontos dentro da sua empresa, alguns testes, pen testes é muito interessante para você saber. Geralmente, um outro teste, né? USB malicioso, um bad USB, o famoso o rubber duck utilizado na série. Entendeu? Aquele pendrive malicioso, sim, ele existe. É possível programá-lo? Sim, é possível. É possível fazer bypass de antivírus? Sim, é possível. Dependendo do seu acesso, dependendo da sua autorização, você consegue fazer tudo isso utilizando as ferramentas certas, tá? Então, quando eu falo um pouquinho de pentest, hard hack, que nada mais é do que você envolve técnicas de hardware avançada ou altamente complexa. Hoje não muito, tá? Mas geralmente quando você quer avançar no assunto, você precisa entender de eletrônica, você precisa entender dispositivos IoT, você precisa ter um conhecimento para poder aplicar em cima dessas tecnologias, tá? Esse aqui foi o kit que eu comecei quando eu comecei a brincar com a cultura maker, tá? Então aqui eu tenho alguns equipamentos, eu tenho Raspberry, eu tenho leitores, tenho alguns cartões NFCs, tá? Então você vê aí cartões para fazer cronagem, bad USB, Arduinos. Então isso tudo você vai evoluindo e você vai trazendo. E é teste, tá? Diferente de uma parte lógica, você errou, você queima. Existe um software chamado FreeSync. Deixa eu ver se eu consigo executar ele aqui. Esse software
você consegue simular e criar, deixa eu ver aqui, circuitos Arduino, deixa ele carregar que eu mostro ali para vocês. Aqui, ó. Então você consegue criar aqui os seus circuitos Arduinos, tá? Então você vem aqui, eu quero simular, eu quero criar um circuito tal, eu quero abrir um projeto. Então você consegue simular e não queimar, tá? Eu aconselho porque vale a pena você aprender a mexer com software, porque depois que você começa, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Eu não vou colocar, ele vai travar meu vídeo, se eu tentar abrir. Mas você consegue simular nele, fazer todas as conexões e testar. Então, você joga seu protótipo, você testa seu protótipo aqui. Deixa eu jogar para essa tela só para ele não travar aqui. Aqui, legal. Então, por exemplo, aqui eu consigo pegar aqui, eu vou fazer o meu projeto de pentest com Arduino tal. Então, eu venho aqui, eu consigo depois colocar ele, executar, consigo colocar o código aqui, colocar ele no Arduino e mandar ele executar para ver. É uma forma de você não precisar ter um investimento, mas você precisa ter um conhecimento. Então, assim, quando você chega aqui, aqui quando eu comecei, eu estava nesse nível, meio, meio hard, né? E aí eu gostei da brincadeira e eu fui indo. Então, aí eu fui comprando as famílias de Arduinos, né? Então, fui abrindo aqui. Aqui eu estava fazendo um projeto de clonagem de NFC. Então, comecei a fazer o projeto e aí você vai ganhando confiança, vai entendendo, tomando cuidado para não queimar e caminhando nas análises, tá? Aí depois eu comecei a trabalhar com Bad USB, com Death Strike Wi-Fi para você fazer obstrução de Wi-Fi, ataque Wi-Fi, conseguir roubar a senha WPA, conseguir roubar a senha WPA2, conseguir ler o app, tentar quebrar essa senha via Linux, fazer um, um jammerzinho para para parar o ambiente de rede Wi-Fi, tá? O da esquerda é o que a gente vai sortear hoje no final, tá? É esse M5 aqui. Esse aqui é o famoso Flipper Zero. Aqui é o meu kit. Então, o que que eu tenho hoje? Eu tenho dois M5, tá? O teclado que assim salva vidas, bad USB, o M5 Computer, uma Alexa que também já está preparada para maldade. Eu tenho esse famoso. Vocês estão vendo aí o ventiladorzinho? Ele está preparado para receber um bad USB, então eu conecto o bad USB dentro dele e ele conecta na rede, ele me dá o acesso necessário. Aqui eu tenho os cardzinhos, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí eu estou partindo para o biohacking já implantei um chipzinho de leitura NFC, né? Eu consigo fazer a leitura e injetar ataque diretamente da mão. Do lado esquerdo aqui é a imagem da internet para você ver. As imagens do meio e lado direito já é minha mão, o chip, tá? Que está implantado. Aqui eu trago para vocês. Alguém perguntou aí, pode, qual modelo? Eu já pego para você já, eu colo aqui no chat, tá? Se tiver, porque ele é chinês, tá? Deixa eu dar uma olhada. Cara, não tem nenhuma etiqueta nele, mas eu posso pegar. Eu comprei ele numa loja no Shopping Ibirapuera, na parte ali do subsolo, perto da praça de alimentação. Eu encontrei ele na internet, comprei, não me entregaram. Aí eu estava passando lá um dia, vi exposto na vitrine, paguei. Esse aqui que dobra, eu paguei 299. Tinha outro de 190 que ele não dobrava, ele era inteiriço, tá? E quando eu falo que a gente está livre para praticar, quando eu quero ser um pentester, eu quero trabalhar com pentest, é porque hoje eu tenho plataformas, por exemplo, eu tenho um projeto do AWSP chamado JuiceSwap para eu fazer ataque. Eu baixo o projeto, executo na minha máquina e posso fazer o ataque que eu quiser, geralmente XSS, ataques de SQL injection, CSRF, ou seja, para fazer toda a prática. Então eu não preciso. Então eu comprei, mas não me entregaram.
Eu comprei ele junto com outro equipamento. Aí eu fiquei com medo de comprar de novo. Eu falei, ó, vou pagar um pouquinho mais caro, porque se eu pagar. Aí eu paguei 3 vezes o aparelho. Tá? Então, aqui, você tem esse projeto chamado OWE Juiz, tem outros projetos da WSP, tá? Que você consegue instalar na sua máquina, você consegue rodar, você consegue atacar, como também o BWAPP. São projetos que você tem aqui falha de segurança, você consegue rodar um XSS, você vai ver o comportamento dele, você vai ver como funciona o ataque, você vai fazer todo o processo. Aí eu tenho as plataformas pagas. O Hack the Box, tá? Que é uma delas, e o TryHackMe. Tem outras, tá? Tem outras plataformas que vocês conseguem fazer o mesmo tipo de trabalho. Algumas têm até fases gratuitas. Depois, se você quiser evoluir no CTF, você vai pagando, mas assim, são com VPNs próprias, uma forma de segura de você estar praticando e aprendendo. Tá? Aqui a gente volta para os avisos, muito importante. Teste sem autorização é crime, parte de legislação. E aí a gente vai para a demonstração. Tá? A primeira coisa que eu trago para vocês é. Deixa eu só pegar o meu carregador aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei ele. Tem um carregador portátil em cima? Tem um carregador portátil em cima? Dá uma olhada para mim. Não, não é esse. Deixa eu acender aqui para ver se melhora para vocês aí. Ver se eu encontro o meu carregador. Tá nessa pequena bagunça. Só um minuto. Voltei. Pegar o carregador. Vou colocar aqui. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o Arduino, tá? O Arduino não, meu Raspberry. Ele tá com LCD e com Kali instalado dentro dele. Me fala aí se estiverem visualizando legal. Ele vai subir aqui. Vou voltar aqui para a telinha.
Não, achei outro carregador. Esse funciona melhor. Então aqui, estão visualizando? Eu estou executando o Kali, tá? Com uma bateria portátil em cima do Raspberry. Então aqui eu conecto ele no monitor, eu dou uma saída remota para ele, ou módulo Wi-Fi, e a partir daí você faz o ataque que você quiser. O outro que eu tenho também, que é o que eu mostrei da imagem para vocês, é o mesmo processo, bateriazinha portátil, é o Wi-Fi out. Deixa eu pegar aqui. Aqui você pode iniciar o ataque, fazer uma visualização de pacotes. Então, estão visualizando aí? Então, assim, essa plaquinha pequenininha, isso aqui é o Wi-Fi dele, tá? Daqui a pouco a gente vai ver ele em funcionamento na máquina Windows. Aqui eu tenho o M5, ele está com firmware específico, tá? Para fazer também, ele está com portal falso Wi-Fi, a mesma coisa do M5 stickzinho, pequenininho, no formato de relógio. Então você tem os dois. Eu estou mostrando na câmera, tá? E aqui eu tenho o velho e bom, o flipperzinho, tá? Então, vocês estão visualizando pela câmera aí, né? Então aqui é o flipper, tá? Então ele tá com o firmware Extreme. Então aqui eu coloco ele para fazer. Deixa eu pegar aqui. A boa e velha cronagem do cartão. Já cronou, tá? A mesma coisa no processo de leitura do chip da minha mão. Então, já fez a leitura do chip, tá? Então aqui o chip que está hoje, eu coloquei, ele está injetado para abrir só para carregar o site. Então, se eu faço a leitura dele, tem um vídeo lá no canal, vocês vão dar uma olhada, ele vai abrir e fazer o ataque direcionado para o site, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês agora o M5 Card, que é o que vai estar sendo sorteado em execução. Então aqui o que que eu fiz? Eu subi uma máquina com Windows. Essa máquina é uma VM, ela está com uma placa de Wi-Fizinho, um stickerzinho de Wi-Fi. Então assim, você consegue visualizar. E qual que é o bacana, né? Quando a gente fala de um pen test numa empresa, quando a gente fala dos cuidados que a gente tem, o tipo de ataque, é justamente isso. Como é que eu faço a busca e a proteção para ataques? Então você percebe que o computerzinho ele está com o módulo RFID. Eu vou tirar ele, eu não preciso dele, tá? Eu vou ligar ele. Vocês estão visualizando a tela, né? No momento que eu ligo ele, o que que acontece aqui? Você vai ver do lado esquerdo no Wi-Fi aqui que apareceu o Google Wi-Fi. Ó, eu vou desligar ele. O Google Wi-Fi provavelmente vai sumir. Ele atualiza aqui. Deixa eu bater aqui de novo.
E aqui eu ligo ele de novo. Deixa eu ver. Pronto, tá ligado. O que que acontece, tá? Esse equipamentozinho aqui, eu coloquei a tela como se fosse a autenticação do Google. Então, se eu conectar nessa rede sem fio, eu estou conectando aqui, tá? E aí ele dá a sensação para o usuário, deixa só ele subir aqui, ele está subindo para mim. Parar de novo, conectar. Senão reinicio ele aqui. Então a gente vai conectar no portal de Wi-Fi falso, que ele me dá a sensação que teoricamente estaria conectado na internet, tá? Se não funcionar aqui, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar o da VM, USB, deixa eu desconectar ele, conectar de novo, que ele está no adaptador do adaptador, então para que a gente não tenha problema. Deixa ele carregar. Uma coisa que eu senti com o comando de VM é que a VM ele fica muito lenta, tá? Tá vendo? Google Wi-Fi. Vou tentar conectar nele, vamos ver se dá certo. Foi ou não foi? Ó, conectou. Então, assim, o que que acontece? Imagine isso que você está na empresa, no Wi-Fi público ou algo do tipo. Então, você vai, ele está aqui. Eu vou abrir qualquer site aqui, colocar um terra.com.br da vida. Aí ele me fala que eu preciso fazer a autenticação no Wi-Fi. Automaticamente, faz a sua autenticação com o Google. Eu vou colocar aqui palestra pentest@gmail.com e assim eu vou colocar teste portal público. No momento que eu der avançar aqui, é, ele vai capturar a senha e eu consigo visualizar ela aqui. É muito importante que vocês tenham em mente, sempre que for utilizar um Wi-Fi público, tome muito cuidado. Primeiro, olhe o certificado, não confie, mesmo se tiver com o certificado válido, ponto de acesso. Eu vou fazer conectar na VPN da empresa, eu vou conectar numa videoconferência, eu vou transferir algum Pix, eu vou fazer alguma coisa, tome muito cuidado. Tá? Porque assim, é esse dispositivo aqui, ó. Poderia ser esse, ó. Poderia estar no braço, na coleira do animal, em qualquer lugar que você jamais ia achar. Ele aqui, ele está com cartão SD, tá? Então, no momento que eu der aqui avançar, ele dá um bip, aí ele fala que a minha internet vai funcionar daqui a alguns segundos. Em breve eu vou ter acesso à internet. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma olhada na máquina, tá? Qual rede que ele pegou? Aí ele fala, ó, seu IP é 172.0.0.0.2, tá? Eu sei que para você conseguir a credencial é 172.0.0.1/credits. Aqui tá. Meu usuário e minha senha. E assim, aqui não dá para visualizar aqui, mas ele marca aqui uma vítima, duas vítimas, três vítimas, quatro vítimas e por aí vai. A quantidade de credencial que ele conseguir pegar é a quantidade de informação que vai estar na sua rede. Agora imagine ele com o atacante, ele pega o template do Wi-Fi corporativo da sua empresa para o carro do lado e liga o equipamento. A quantidade de credencial que ele vai conseguir buscar, tá? Outro ponto importante, ó, eu estou com esse equipamentozinho ligado. Alguém perguntou o que que é esse extensor? Aqui é para extensor do ataque Wi-Fi, que eu poderia fazer com Flipper, tá? Ou fazer com a Wi-Fi out. Deixa eu fazer com a Wi-Fi out, aqui vocês vão dar uma olhada no ataque que vai aparecer aqui, ó. Vocês estão vendo que tem algumas redes Wi-Fi.
Só vou demonstrar aqui para não derrubar a nossa palestra, tá? Então tá aqui, ó. Então, eu coloquei no módulo de ataque. A partir daqui, eu poderia pedir para ele cronar e começar a popular essa base aqui de rede sem fio. Automaticamente, vai criar um ruído aqui dentro e ia cair todos os dispositivos para ficar conectando novamente e, se possível, a captura de senha. Tá? Então, assim, mas o que que isso ajuda? Toda vez que o dispositivo Wi-Fi cai, ele precisa conectar novamente. E aí é onde ele troca os pacotes de comunicação. Nesses pacotes que ele troca, automaticamente vai ali criptografada a sua senha. Uma vez capturado pelo Linux, você vai utilizar os comandos para tentar quebrar a senha. Vai utilizar um hashcat, um mimikatz ou o que for da vida para poder tentar quebrar. Tá? Então, esse brincadeirinha, esse aqui eu dispenso a apresentação, o Flipper. Ele faz vários tipos de ataque, ele faz vários tipos de coleta, com módulo, sem módulo. Geralmente ele vai pedir o cartãozinho SD, tá? E aí você vai utilizando. Ele faz. Eu consigo cronar controle de carro, controle de TV, controle do que NFC, porta, o chip da minha mão é possível cronar, então tem que tomar muito cuidado, tá? Deixa eu pegar o outro aqui e puxei os dois pentester com bad USB. Tá? Os pentester com bad USB, o que que acontece aqui? Um deles está programado para um command control, então assim, com um servidor da web. Então assim, você já deve ter assistido um outro filme ou série que você conecta, a pessoa vai embora e conecta remotamente. É esse cara, ele é um SP, ele tem um Wi-Fi embutido. Então, se eu conectar na máquina, ele vai abrir um Wi-Fi reverso para eu conectar nesse Wi-Fi e invadir a máquina. E esse aqui, ele é um bad USB simples, que está programado simplesmente para desabilitar o Fire do Windows, tá? Eu vou conectar ele aqui para a gente fazer um teste. Vocês vão visualizar do lado esquerdo. Eu vou fechar aqui. Então, eu vou vir aqui, conectar ele. Ó, automaticamente ele começa a executar na máquina. Tá vendo? Sozinho, ó. Só conectei aqui e tá aberto lá, tá? Então, assim, eu vou, só para vocês visualizarem, eu vou abrir o CMD aqui. Eu vou conectar ele novamente, tá? Vou tirar ele, vou conectar ele. E aí vocês vão ver, ó, execução do PowerShell. Ele tenta baixar aqui, baixar o file e fazer uma comunicação reversa com o IP da internet, baixando o ANC para fazer o shell reverso. Então, assim, poderia ser um Linux ou um Windows, ele tentaria fazer essa conexão, tá? Agora eu vou trocar, colocar o outro. Deixa eu pegar aqui. Agora eu vou testar esse, que tem Wi-Fi. Só conectar na máquina, tá? A mesma coisa, ele vai abrir um PowerShell. Esse PowerShell vai pedir para desabilitar o Fire do Windows. Então, daqui a pouquinho aparece o prompt aqui, que eu estou sem Fire do Windows. Tá? Deixa eu fechar aqui, ó, as telas que ele abriu. E uma coisa interessante aqui, ó. Você viu que apareceu essa rede aqui, ó, Filelink. Essa rede aqui é a rede do pendrive, tá? Do bad USB. Então, eu vou conectar nela. É uma rede aberta. Poderia ter um captível porto, poderia ter qualquer coisa do tipo. Então eu peço para conectar nela. O que que ela faz? Ela conecta na máquina, me gera uma rede, onde eu, como atacante do lado, ou pentester do lado de lá, faço o teste. Já utilizei essas tecnologias, tem coisas profissionais, tem outros equipamentos que são profissionais para NFC, que fazem um trabalho muito diferente. É o que eu te falo, essas aqui são algumas brincadeiras, tá? Por que que eu coloco aqui o ventiladorzinho, né? Quem nunca passou numa empresa e viu um ventilador na mesa carregando no USB? O meu tá com bad USB. Se você colocar, eu consigo um shell reverso. Entendeu? Esse aqui está preparado para isso. Então, assim, eu utilizo, porque muitas vezes é conscientização. Às vezes a equipe de segurança fala, olha, não conecta nenhum dispositivo. Ah, mas isso aqui não é um dispositivo. Entendeu? Ah, esse aqui é um
um ventiladorzinho, um equipamento. Ah, quer dizer que não pode? Não, pelo contrário. Às vezes o atacante ele vai presentear a pessoa com algo que ele queira conectar na rede, tá? Só um minuto. Então você conecta um chip, um módulo desse tamanho aqui, dentro de uma base que vê um buraco, esse está desmontado, aqui, ó. O que acontece? No momento que a pessoa ligar para carregar, eu estou conectado na rede. Ah, mas em algum momento ele vai acabar a bateria. É aquele momento que faz a comunicação reversa, onde você, se for um pen tester, estiver fazendo o teste, você consegue verificar se o antivírus teria bloqueio de USB, se o antivírus teria inteligência de fazer a interpretação disso e falar para você, olha, conectou um dispositivo malicioso na máquina. Então, isso é muito importante, tá? Então, é assim, dos kits que eu tenho, para pensar e trabalhar com hard hacking é muito importante. Pense em executar ele na fase do pentest. Não tem modelo mesmo, tá? Eu não lembro o nome de quem perguntou, mas é muito prático. Isso salva a vida, principalmente quando você vai utilizar esse cara para fazer o pentester ou o ataque, que é um Kali com um comando reverso. Então, ajuda bastante. Perfeito? Agora eu abro para perguntas para vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta. Se não tiver, eu abro a pesquisa e aí a gente vai para o sorteio. Você compra ele, você traz para dentro do ambiente, roda, ele vai abrir, você conecta ele aqui, pede para carregar o firmware, vai lá e começa a brincadeira. Começa os jogos, tá bom, pessoal? Eu agradeço aí a presença de todos, muito obrigado. Depois eu faço uma edição no vídeo lá, eu faço uma proteção dos dados de vocês, tá? Era só para mostrar que roda no Linux, roda no Windows, dá para vocês brincarem. Agradeço muito aí o tempo de todos, tá? Deixa eu ver aqui. E aí, até a próxima palestra aí. Abraço, até mais. Valeu, abraço. Valeu, Falou, até pessoal. mais. Até mais. Boa noite aí. Boa noite.